vocês de 1 a 28, né? Um dos textos mais bonitos da Bíblia. Provavelmente, talvez, algum de vocês já leu sobre isso, já ouviu pregação sobre isso, mas hoje nós vamos meditar juntos. Daniel 6, 1 a 28, leiamos responsivamente. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dario, assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e ao respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes.
para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes desmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu, na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Irmãos, um texto lindo, maravilhoso, muito rico. A gente poderia falar umas 2 horas só nesse texto hoje, uns 10 pontos, igual na Assembleia de Deus. Mas como bom presbiteriano, eu quero compartilhar 3 princípios muito importantes e pertinentes para nós hoje. O nosso tema hoje é: Deus não é descartável. Nós vivemos uma época de descartáveis. Alimentos descartáveis, você compra, não gostei, joga fora. Os utensílios descartáveis, né? Carro descartável, bateu, acabou. Todo carro que bate hoje dá perda total. Celular descartável, só colocar na mão de uma criança, adolescente, acabou, né? Nós vivemos uma era de descartáveis, mas tem algumas coisas que não são descartáveis. Casamento não é descartável. O pessoal fica falando aí: tá todo mundo separando, divorciando. Mentira! Mentira! A maioria continua casado. Você pode olhar no seu grupo de amigos, quem é casado, né? A imensa, grande maioria continua casado. Pode ser mal casado, pode ser bem casado, mas está casado, né? Sou pastor aí há 25 anos que eu formei, 24 anos de pastor. No meu ministério eu realizei quase 60 casamentos, 3 divorciados. Então daí, talvez, eu não sei os matemáticos, dá mais de 90%, né, que continua casado. Casamento não é descartável, família não é descartável, igreja não é descartável. Deixa a igreja e vai viver uma vida de frustração, depressão, angústia, solidão, suicídio. Igreja não é descartável. Deus não é descartável. Este é o grande ensinamento que Daniel traz para nós nesse capítulo.
Deus não é descartável. No meio de tantos ensinamentos que nós poderíamos tirar aqui, ensinamentos na área de administração, na área de teologia, soberania, idolatria, mas eu queria que você guardasse isso nessa noite. Se você guardar o tema, eu já vou ficar muito feliz essa semana. Deus não é descartável. Não podemos abrir mão da nossa comunhão com Deus. Daniel foi levado ainda adolescente para uma terra distante, longe de sua família, longe de sua religião, longe do seu povo. Mas Daniel nunca abriu mão da sua comunhão com Deus. Daniel foi pressionado, foi tentado, seduzido, mas foi guardado, protegido, foi provado e aprovado por Deus. Daniel foi tentado pelo poder, pelo status, pela fama. Ainda adolescente, foi morar no palácio. Daniel foi seduzido pelo mundo e os prazeres à disposição. Daniel foi pressionado pelos seus inimigos o tempo todo, a vida toda. 70 anos ele ficou na Babilônia, 70 anos de pressão pela inveja dos seus inimigos. Daniel foi guardado e capacitado pela graça de Deus. Daniel foi uma grande bênção para nós. Deixa esse exemplo maravilhoso. Jamais cedeu às pressões, ou às seduções, ou às distrações, mas tudo foi pela graça de Deus. Se você olhar em Deuteronômio 30, muitos anos antes de Daniel nascer, Deus já tinha uma promessa de que faria isso que aconteceu com Daniel. E não foi só com Daniel. No caso, Daniel ficou registrado para exemplo nosso. Mas a gente vê os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vê vários que foram para a terra distante e foram guardados. Olha Deuteronômio 30, a promessa de misericórdia que Deus faz quando eles estão entrando na terra prometida. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, presta atenção no versículo 2, olha, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à voz de Deus, segundo tudo que te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Irmãos, isso é muito interessante. Quando o profeta Jeremias está profetizando o cativeiro da Babilônia, que vão para lá os desterrados, os exilados, ele fala assim, vocês vão para a Babilônia, mas Deus vai cuidar de vocês. Deus vai cuidar de vocês. Os irmãos arriscam quantas pessoas foram para a Babilônia, quantos jovens que Nabucodonosor levou. Eu não tinha nem noção, mas foi um número considerável, 4.600 jovens. E o profeta Jeremias falou, Deus vai cuidar de todos vocês. Lá na Babilônia, não tenha medo de ir para a Babilônia. Segundo livro de Reis fala sobre isso, segundo livro de Crônicas fala sobre isso, Jeremias 39, 42, 52 fala sobre isso. Deus vai cuidar de você lá na Babilônia. Irmãos, o livro de Daniel é um dos livros mais bonitos das Escrituras Sagradas. Desperta muito interesse, São relatos de heroísmo num dos períodos mais críticos do povo de Deus. O povo de Deus levado cativo para a Babilônia, um país hostil, demoníaco, idólatra, mas nós vemos os heróis de Deus ali sobressaindo, superando, tudo pela graça de Deus. Deuteronômio fala isso, o profeta Jeremias fala isso. A graça de Deus vai te acompanhar. E aí as histórias que nós temos aqui no livro de Daniel
nos deixam encantados, maravilhados, né? As declarações, as narrações, a submissão dos imperadores perante o poder de Deus, a soberania de Deus, a presença de Deus, tudo isso chama a nossa atenção. Mas eu queria que a gente pensasse sobre isso aqui. A nossa piedade, a nossa fidelidade são importantes no reino de Deus. E mais, Deus concede graça suficiente, abundante, para superarmos todas as provações e tentações da vida. Deus tem graça disponível para nós. Provavelmente nenhum de nós vai passar uma situação tão crítica quanto Daniel e seus amigos passaram. Dificilmente algum de nós vai passar uma situação dessa. E Deus concedeu graça a Daniel. Deus tem graça disponível para nós na hora da tentação, na hora da provação, na hora do sofrimento. Deus concede graça. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Ninguém precisa ceder. Nós precisamos suplicar mais graça. A graça de Deus é suficiente. Você não precisa ceder ao pecado, à tentação, à provação, ao desânimo, né? Você não precisa ceder. Basta apegar-se a Deus. Esse é o grande ensinamento que eu queria que a gente entendesse aqui nesse capítulo 6 de Daniel. Deus não é descartável. E Deus tem graça abundante para nós na hora da tentação, da provação. Para nos capacitar a suportar tudo isso. Então, 3 princípios para nós importantíssimos aqui nesse capítulo 6 de Daniel. Olha o versículo 10, vamos ler juntos? Versículo 10, primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês aqui, ó. Vamos ler juntos? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Primeiro princípio para nós aqui, irmãos, ó, guarda isso aí, ó. Deus não é descartável. Longe de casa, mas perto de Deus. Longe de casa, mas perto de Deus. Muitas pessoas às vezes aproveitam quando está longe de casa para extravasar a carne, o pecado, né? Se apegar ao mundo, faz coisas que ele nunca faria se estivesse perto de casa, ou perto do pai, ou perto da mãe, ou perto da igreja, ou perto do pastor. Mas quando está longe de casa, a gente aproveita para dar vazão à nossa imaginação pecaminosa. Daniel não é assim. Deus não é descartável. Longe de casa, mas perto de Deus. Daniel foi levado para uma terra distante. E lá na terra distante, Daniel provou que estava longe de casa, longe da sua família, longe do seu povo, da sua igreja, do templo, mas continuava perto de Deus. Irmãos, isso é muito importante. A Babilônia era a capital mundial do paganismo naquela época. Ela representava o mundo de hoje. Quando chega em Apocalipse, o apóstolo João vai citar Roma como se fosse a nova Babilônia, com suas distrações, atrações, seduções, tentações. Havia muitos motivos para fazer Daniel pecar. Muitos motivos. Muita pressão. Mais do que suficiente para afastar Daniel da presença de Deus. Ele já estava longe da presença do seu povo, mas Daniel nunca ficou longe da presença do seu Deus. Nem um dia, pelo contrário. É o único na Bíblia, até onde eu sei, pelo que eu me lembro, que fala que orava 3 vezes ao dia. Estava longe de casa, tinha uma pressão para afastá-lo da presença de Deus, mas Daniel nunca ficou longe da presença de Deus.
Isso é muito importante, irmãos. O sucesso que Daniel obteve ainda jovem, na adolescência, que o fez levar ao palácio, a fama, o status, os prazeres à disposição, nada disso tirou Daniel da presença de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem conviver com a fama ou o sucesso. Basta crescer um pouquinho na vida material financeira que afasta de Deus. Deus não é descartável, né? Daniel tinha muita pressão, distração, sedução, mas o coração de Daniel sempre pertenceu a Deus, sempre voltado para Deus, sempre firmado em Deus. Olha o versículo 4, irmãos, olha que curioso. Até os inimigos de Daniel reconheciam a sua piedade, fidelidade, integridade. Olha o versículo 4, que os inimigos falam. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel. Essa palavra acusar aqui, ó, é uma palavra bem interessante no grego, né? Diabolos, né? O grande inimigo da nossa alma, para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Irmãos, olha que coisa interessante. O seu inimigo dá testemunho de você, da sua piedade, fidelidade e integridade. É muito interessante, né? Eles estavam fazendo o papel aqui do inimigo mesmo, de Satanás, né? Nada, nenhuma mancha, nenhuma culpa. Depois Daniel vai falar no livro de Deus vai falar no livro de Ezequiel que Daniel estava entre os 3 homens mais perfeitos da terra. No livro do profeta Ezequiel, Deus fala com Ezequiel. Daniel estava entre os 3 mais perfeitos da terra. Irmãos, isso é muito interessante, porque até os inimigos reconheciam a integridade dele. O outro do qual Deus diz essa integridade, nós sabemos, é Jó. Jó 1, assim, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Em todas essas provações que ele passou na sua vida ali, no livro de Jó, não pecou contra Deus, né? Deus dá testemunho de Daniel, de Jó, né? Lá no livro de Ezequiel. Mas, irmãos, onde eu estou querendo chegar aqui, irmãos? Tanto Daniel, quanto Jó, quanto os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viveram em um mundo de paganismo. Jó não viveu no meio do povo de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia. Daniel estava na Babilônia, né? O centro do paganismo extremo, mas não se conformaram. Se recusaram a ceder à sedução do mundo pagão. Histórias maravilhosas que nós podemos viver hoje também, irmãos. Os nossos tempos não são mais difíceis do que os tempos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jó. Não vivemos tempos piores. Apesar de estarmos caminhando para o final dos tempos, não vivemos tempos piores. A espiritualidade de Daniel era a chave para a fidelidade, a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, era a base da fidelidade e integridade de Daniel. Ele bebia da fonte diariamente. Irmãos, pela fé, Daniel fechou a boca dos leões. Mas nem todos sobreviveram da mesma forma lá na Babilônia. Mas tinham fé. Sadraque, Mesaque e Abednego extinguiram o poder do fogo pela fé, porque eles desfrutavam dessa comunhão, dessa intimidade com Deus. Então, irmãos,
Guarde esse princípio aqui. Deus não é descartável. Mesmo que você esteja longe de casa, nunca deixe a presença de Deus. Nunca. Vamos caminhar mais um ponto aqui? Segundo aqui para nós aqui, ó. Escravo dos homens, mas livre em Deus, em Jesus. Olha o versículo 13. Versículo 13. Vai falar assim, ó. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. A palavra exilado aí aponta aí para desterrado ou escravizado. Escravo dos homens, mas livre em Deus, em Jesus, na sua comunhão. Irmãos, Daniel fazia parte desse grupo de escravos, né? Eu acho interessante a visão do rei Nabucodonosor, que dominou toda a face da terra conhecida ali, né? Um dos maiores impérios que tinha. Quando ele invadia as nações, ele matava as crianças, os velhos, os fracos, os pobres ele deixava na terra, e os jovens fortes, bonitos, sadios, inteligentes, cultos, ele levava para a Babilônia. De Judá ele levou 4.600 jovens. 4.600 jovens. Daniel foi levado escravo, a pé, 750 quilômetros de distância, a pé. Imagina, 750 quilômetros de distância, a pé. E mais, irmãos, perdeu os pais, perdeu a família, perdeu o lugar de culto, perdeu a comunhão com o seu povo, foi levado, exilado para a Babilônia. Lá na Babilônia, foi provado e testado ao máximo. Irmãos, por que aconteceu isso tudo? Deus é bom ou Deus é mau? Deus fez isso por maldade? É lógico que não. Isso era uma disciplina de Deus para que o povo aprendesse a fidelidade a Deus. Lá na Babilônia eles aprenderam a fidelidade a Deus. Os que aqui ficaram aprenderam a fidelidade a Deus. Olha, segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 11 até o versículo 20, nós não vamos ler, mas lá Deus fala que isso aconteceu por causa que os governantes, os reis, os príncipes estavam desorientados, dados à idolatria. Os sacerdotes não respeitavam mais o culto a Deus. E todo mundo, segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, de 11 ao 20, toda a liderança estava contaminada. Não havia mais que buscar-se a Deus. Idolatria, prostituição, suborno, corrupção, não cuidavam dos pobres. Por isso Deus levou todo mundo escravo para a Babilônia. Os jovens, sarados, cultos, inteligentes. Os velhos, crianças, grávidas, morreram ali mesmo. Desde o amanhecer até o anoitecer, Deus levantava profetas para falar com o povo, alertar o povo, avisar o povo, mas o povo não dava ouvido a Deus. Os reis, príncipes, sacerdotes e toda a liderança. Deus mandou aviso, anos e anos e anos, levantando profetas para alertar o povo, mas eles não ouviram a voz de Deus. Se entregaram à idolatria, à corrupção, à prostituição, e aí Deus teve que mandar uma disciplina. Gente, às vezes a gente quer ser mais justo que Deus, mas Deus aqui, Ele estava usando de misericórdia. Se Deus não colocasse um freio, o pecado ficaria descontrolado. Deus traz a Babilônia para exercer disciplina sobre o povo de Deus, e o povo de Deus, a partir daí, 70 anos de purificação, aí eles aprendem a obediência a Deus. Irmãos, Daniel estava escravo fisicamente,
mas liberto espiritualmente. Daniel poderia ter ficado escravo emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Daniel poderia ter ficado escravo espiritualmente. A idolatria na Babilônia era muito abundante. Havia deuses múltiplos para todos os povos que vinham. E cada povo que vinha para a Babilônia tinha o seu próprio Deus. E tinha o Deus da Babilônia. O próprio Nabucodonosor levantou uma estátua dele de ouro. Vários outros tinham deuses criados ali. Daniel foi para a Babilônia, escravo fisicamente, mas se ele não cuidasse, ele ficaria escravo espiritualmente, emocionalmente. Ele perdeu os pais, perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu o seu povo. Se Daniel não estivesse conectado com Deus, ele poderia sucumbir à idolatria, como muitos sucumbiam, poderia sucumbir à escravidão emocional, mágoa, ódio, ressentimento. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes por causa de um infortúnio na vida ou por causa de alguém o prejudica, se torna um escravo emocional, corações cheios de mágoa e ressentimento. Daniel tinha tudo para ser um escravo total, psicológico, emocional, espiritual, físico, mas Daniel estava livre em Deus. Daniel estava muito mais livre que até o próprio rei Dario, o imperador. Olha só, o imperador, no versículo aí, olha, fala que o imperador, quando ele traz aqui, versículo 18: então o rei se dirigiu para seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música, fugiu o sono. O imperador estava preso da lei que ele criou, preso da sua indecisão, preso da sua falta de coragem, preso da sua covardia. O imperador gostava de Daniel. Daniel era o principal conselheiro de Dario. E Dario pensava em colocá-lo acima de todos os outros. Então Dario tinha uma visão administrativa fantástica. Ele separou em 120 províncias, cada um tinha um prefeito, colocou 3 governadores para governar essas 120 províncias, e todo mundo tinha que dar conta, porque eram territórios distantes, e esses 3 prestavam conta a Dario. Só que Daniel se destacava, porque você acha? Eram províncias distantes, igual os publicanos na época de Jesus, prestavam contas ao Império Romano. Só eles cobravam 100, entregavam 50. O Império Romano sabia, permitia, porque estava levando a dele. Na época de Dario, de todas as outras nações que criaram impérios, também acontecia isso. Os povos escravizados, eles pagavam imposto, mas não chegava tudo aos cofres do rei. Então os reis colocavam pessoas de confiança, cargos de confiança. Só que Daniel se destacava muito mais. E o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Mas por causa de uma lei que ele assinou impensadamente, por causa da sua covardia, apatia, medo, temor dos homens, ele deixou Daniel ser jogado na cova dos leões. Traiu o seu principal conselheiro, seu amigo de confiança. Agora a sua consciência o acusa. Ele não consegue dormir, não consegue cantar, não consegue comer. Fugiu dele sono, versículo 18. E quando amanhece, ele é o primeiro a levantar. Perdeu a fome, perdeu a alegria, perdeu o sono, por causa da sua covardia. Ele poderia ter revogado a lei de alguma forma. Lembra de Assuero e a rainha Esther? Foi criada uma lei que iria exterminar Esther e o povo de Deus. Ele disse:
Eu não posso revogar essa lei, mas eu vou criar outra que vai suplantar essa lei. Acabou. E eles saíram bem na fita. Irmãos, até o rei tinha seus momentos de escravidão, mas Daniel não. Daniel estava conectado ao Deus do céu e da terra. Senhor, Criador, soberano, onipotente, o Deus que comanda tudo e todos, o Deus que extingue o fogo, o Deus que fecha a boca dos leões, o Deus que abre o mar vermelho, que faz o Jordão parar, que faz o sol e a lua parar. Daniel estava conectado com um que era transcendente, muito maior e superior que qualquer rei aqui na terra. Escravo dos homens, Daniel foi levado de escravo na adolescência. Os comentaristas colocam aí entre 13 e 17 anos. Foi levado escravo na Babilônia. Ficou 70 anos como escravo. Nunca deixou de ser escravo, mas ele estava livre em Deus. Amém? Irmãos, quem anda com Deus nunca é escravo de nada. Quem anda com Deus não fica escravo emocionalmente, psicologicamente, aos ídolos pagãos, né? Quer ver um exemplo maravilhoso? Paulo e Silas, lá na prisão, em Filipos, lembra? Diz que era alta madrugada, presos, tinha apanhado, cadeias, mas o que eles estavam fazendo? Murmurando, reclamando, esse Deus não cuida de nós, eu não vou mais servir esse Deus, Deus não consegue nem me dar um emprego, Deus não consegue resolver meu problema. O que eles estavam lá fazendo, irmãos? Diz que eles cantavam e louvavam em alta voz, né? Se fosse só Paulo, eu ia falar e cantava igual eu, quando ninguém está olhando e me criticando. Mas tinha Silas, né, que fala que o louvor de Silas inundava as igrejas, né? Silas era músico, compositor, compunha música para as igrejas lá, né? A Bíblia fala que ele espalhou músicas pelas igrejas do Novo Testamento, né? Paulo era pesado de língua, mas estava cantando, alta madrugada, preso, cadeias, correntes, mas livres em Deus. Estava nem aí para quem estava olhando, nem aí o que estava acontecendo. Irmãos, então, Daniel, longe de casa, mas perto de Deus. Escravo dos homens, mas livre em Jesus Cristo. Amém? E o último, né? Tudo isso para mostrar que Deus não é descartável. Disposição para morrer, mas não abrir mão da comunhão com Deus. Quem nos dera uma nova geração que entendesse isso, irmãos? A gente estava orando antes de começar o culto, a gente estava compartilhando, olha, na vida espiritual, na vida de oração, não há trégua nesta peleja, não há folga, não há descanso, não há férias. Daniel entendia isso. Irmãos, quando foi criada a lei, quando as coisas começaram a acontecer, Daniel era sábio, Daniel era perspicaz, Daniel sabia tudo o que estava acontecendo ao redor dele. E Daniel foi fazer o quê? Olha o versículo 13, o finalzinho fala, finalzinho do versículo 13. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Agora o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Irmãos, Daniel sabia que ia ser julgado na cova dos leões, sim ou não? Sabia, é lógico que ele sabia. Os reis pagãos não brincavam em serviço. Desafiar um rei era a morte certa. Daniel corria 2 riscos de morte. Primeiro, de morrer na queda na hora que fosse julgado lá dentro da cova dos leões. Daniel já estava velho, né? Uns 86 anos de idade. Ele foi levado para a Babilônia adolescente. Ficou 70 anos escravo na Babilônia. Não sei aqui se já está exatamente no final da vida dele. No mínimo uns 80 anos ele tinha. 80 anos. Às vezes a gente vê aquele Daniel bonitinho, rechonchudo, que dá vontade de morder nas histórias da escola dominical, mas esse Daniel aqui estava velho, cansado, né? As rugas já dominavam.
80 anos, 70 de escravidão. Só a queda no fosso dos leões já era suficiente para causar uma morte em Daniel. Ou pelo menos quebrar as pernas, ou a bacia, ou a coluna, ou deixar ele tetraplégico, né? Daniel sabia do risco de desobedecer à lei. E Daniel sabia que os leões, eles eram preparados para devorar as pessoas. Daniel sabia que não podia brincar com a lei do rei. Olha o versículo 24, irmãos. Os inimigos, aqueles que acusaram Daniel, no versículo 24, eles são julgados no mesmo local onde Daniel é retirado, ok? Então aqui ele já saiu e agora o rei ficou irado porque viu que ele foi manipulado, pegou coragem e jogou todo mundo no fosso. Olha o que aconteceu. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Daniel já saiu do fosso. E foram lançados na cova dos leões, a mesma cova que Daniel foi lançado. Eles, seus filhos, suas mulheres. E olha só, irmãos, olha que observação interessante. Ainda não tinham chegado ao fundo do poço. E já os leões se apoderaram deles, lhes esmigalharam todos os ossos. O negócio não era brincadeira, não. Isso aqui não é historinha, não. Isso aqui não é uma metáfora. Isso aqui não é apenas algo para entreter as crianças. Era coisa séria, irmãos. Daniel sabia que ele podia morrer. E estava disposto a morrer. Mas não estava disposto a abrir mão da comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus não estava aberta a negociações. Entende, irmãos? A nossa geração fica o tempo todo arrumando desculpas para não ir à adoração, para não ir à comunhão. A gente fica o tempo todo inventando desculpas. E o diabo tem uma lista muito boa de desculpas para nós. E nós pegamos as desculpas que o diabo nos oferece para não buscar a Deus, não adorar a Deus, não cultuar a Deus. Eu estou muito apertado, estou muita correria, estou muito isso, estou muito aquilo, né? Eu não gosto dessa música, eu não gosto desse quinto, não gosto que o pastor que prega gritando, não gosto que o pastor que prega e faz a gente dormir, não gosto que o pastor que conta história, não gosto que o pastor que fica fazendo pregação expositiva. O diabo tem uma lista maravilhosa de desculpa para você. Mas Daniel não aceitava negociar a comunhão dele com Deus. É para morrer? A gente morre. Mas a gente não abre mão da comunhão com Deus. E, irmãos, ele não fez isso para provocar. Daniel não era de provocar. Logo quando Daniel começa a crescer no reino da Babilônia, logo quando eu acho interessante, eu estou maravilhado com o livro de Daniel. Vocês vão me ouvir aí umas pregações até o final do ano sobre Daniel. Quando Daniel começa a aparecer, e aí o rei Nabucodonosor fala assim: se ninguém me falar o sonho e a interpretação, vai morrer todo mundo. Aí Daniel vai lá e revela o sonho, lembra? Aí Daniel fala assim: rei, mas eles não puderam revelar, porque isso não pertence aos homens. Daniel revela o sonho e defende os pagãos. Não é culpa deles, E aí ninguém morreu. Daniel podia ter ficado na boa: o meu Deus é maior, o meu Deus é melhor, eu sou o cara. Mata todo mundo, acabou a concorrência. Daniel ele vai lá, revela o sonho e depois ele protege, defende os pagãos, os feiticeiros. Daniel defende eles, fica de boa com o rei e fica de boa com os outros. Daniel não era de guardar mágoa, de vingança, não era de provocação. Daniel aqui, o que ele estava fazendo, irmãos, era a essência da alma dele. Ele não conseguia viver sem Deus. A comunhão com Deus, o amado da alma, né, valia mais para ele do que alimento, do que água, do que comida. A comunhão com Deus era mais importante do que a própria vida. Esse era Daniel. E não estava disposto a abrir mão dessa comunhão, porque Daniel sabia
sabia o que era essa comunhão com Deus, irmãos. Daniel sabia o que era uma vida em abundância. Daniel sabia o que é ter rios de água viva fluindo no coração. E ainda que custasse a morte, ele não ia abrir mão da comunhão com Deus, né? Ele sabia, irmão. Olha o versículo 10. Ele não estava brincando, né? Mas ele não queria perder essa comunhão deliciosa. Olha o versículo 10, fala assim: Daniel, pois, olha só, uma conclusiva. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, a lei estava assinada. Quando soube, ele sabia, esse pessoal está rindo para mim, mas eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus. Que eu morra, vou chegar no céu mais rápido, mas não vou abrir mão da minha comunhão com Deus. Irmãos, quem é fiel a Deus não se preocupa com riscos. Quem é fiel a Deus não negocia sua fé. Quem é fiel a Deus sabe que a verdadeira segurança está em Deus, não nos homens. Quem é fiel a Deus não busca tranquilidade e segurança em homens. Quem é fiel a Deus não abre a sua comunhão para negociação. Daniel estava mais seguro, mesmo sendo escravo, correndo o risco da lei, ele estava mais seguro em Deus do que qualquer um outro que estivesse ali naquele momento. Daniel estava mais seguro na cova dos leões do que os seus inimigos fora da cova dos leões, do que o rei Dario. Depois o rei Dario vai dormir, o outro vem lá e mata ele. Daniel estava mais seguro do que qualquer uma pessoa no império da Babilônia, porque Daniel estava em comunhão com Deus, onipotente, Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra. Dario pensava que estava seguro, morreu de noite dormindo, assassinado. Os inimigos de Daniel achavam que estava seguro, foram todos jogados na cova dos leões. Daniel sabia onde estava a verdadeira alegria, segurança, paz, tranquilidade, na comunhão com Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos disso, irmãos. Daniel é um grande exemplo que podemos ser fiéis a Deus na adversidade e na prosperidade. Ainda jovem, Daniel prosperou. Olha o versículo 30, fala que vai prosperar mais ainda. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, que logo depois vai ser assassinado, e no reinado de Ciro, que vai assumir. Os reis foram passando, Nabucodonosor passou, Belsazar passou, Dario passou, Ciro passou, Daniel continuava na sua comunhão com Deus. Aí depois ele pergunta: e aí Deus, o que vai ser de mim? Ele fala assim: fica tranquilo, você vai dormir e vai acordar para receber a sua herança eterna. Você vai dormir e vai acordar para receber a sua herança eterna. Todos os imperadores passaram, os reis passaram, Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro e alguns outros que nem sabemos que estão aqui, 70 anos passando reis, morrendo reis, e Daniel permaneceu, porque ele estava conectado a Deus. Amém? Então, irmãos, conclusão: viver conectado com Deus traz a verdadeira paz e segurança ao nosso coração, mesmo na cova dos leões. Amém? Segundo, viver sem Deus resulta em inquietação, insatisfação, falta de segurança, mesmo tendo um palácio à sua disposição. Daniel não tinha nada, só Deus, mas ele tinha tudo. Amém? O rei Dario tinha um palácio, uma guarda real à sua disposição. Morreu de noite dormindo. Matou os inimigos dele. Levantou outro, matou ele. É assim, irmãos. Deus não é descartável. A nossa comunhão com Deus não está aberta à negociação. Quando o diabo lançar seta para te afastar da comunhão com Deus,
não aceite, não ceda, não ouça. Deus não é descartável. O culto a Deus não é descartável. A igreja não é descartável. Nós vivemos uma geração de muitos desigrejados, pessoas que descartaram Deus e vivem desorientados na terra. Deus não é descartável. Vamos orar?